Olá, este é o Conexão. 2018 começou com um surto de hepatite A no Morro do Vidigal, uma comunidade da zona sul do Rio de Janeiro. Só ao longo da primeira semana do ano foram feitas cerca de 100 notificações da doença, que exige atenção, mas que normalmente evolui para a cura espontânea em mais de 90% dos casos. Nós vamos saber mais com a médica infectologista Carla Ronchini, que é consultora da Sociedade Brasileira de Infectologia. Carla, muito obrigada por participar com a gente. Essa situação da hepatite, a hepatite é um tipo de infecção, né? Como é que a doença ela se comporta? Quais são os passos dela dentro no nosso corpo? Você quer que eu fale especificamente da hepatite A ou das hepatites de uma maneira geral? Bom, o que acontece na realidade é que a hepatite é uma inflamação no fígado, né? E vai depender muito do indivíduo que esteja sendo infectado. A hepatite A, na verdade, ela é transmitida pela situação fecal-oral, é um sistema fecal-oral. Ou seja, você com baixa higienização, né, baixo saneamento, água tratada, né? Isso é fundamental, esse tratamento de água, para que haja impedimento dessa transmissão. Então, essa é bem facilitado. Na verdade, você, dependendo da faixa etária, vai ter manifestações ou não. Você pode ter um quadro assintomático ou de uma forma mais branda ou até mesmo grave. E quais são os sintomas? Os sintomas especificamente são mal-estar geral, fadiga, náusea, vômito. Às vezes você pode até ter diarreia. E o que é mais característico da hepatite é a icterícia, né, que é aquele amarelão que fica nos olhos, na pele, que isso chama bastante atenção. Mas essa icterícia ela é comum a várias outras doenças que podem levar a um quadro, né, comprometendo o fígado, inclusive. E assim, quanto mais velha a pessoa for, os sintomas são mais graves? Sim, de acordo com a faixa etária, né, quanto mais idosa for a pessoa, né, já o indivíduo adulto ele já começa a ter realmente um quadro mais grave da doença. Na criança é muito comum e na maioria das vezes essa infecção é comum, mas ela acontece de forma assintomática. Na verdade, ela pode acontecer de forma assintomática em qualquer faixa etária. Mas a maior preocupação é que nesse contexto dos adultos, né, realmente a tendência é ter um quadro mais grave, ou pelo menos sintomático. Agora, quais os tipos de hepatite que mais são comuns aqui no Brasil? Bom, na verdade, nós temos vários tipos, né? Depende muito do agente, que a gente considera como vírus, bactérias, né? Até protozoários, e medicamentos, né? O próprio álcool pode levar a uma hepatite, antes até da cirrose, né? Que é o quadro mais comum. O vírus da febre amarela, né, por Podem exemplo. levar. E dessas hepatites, assim, qual dela é a mais severa, que apresenta, é a hepatite A? Na verdade, dentro dos vírus que nós consideramos os mais comuns, que é de A a E, né, é como se fosse uma sopa de letrinha, A, B, C, D, E, que a gente considera esses vírus hepatotrópicos, na verdade, aqueles que têm tropismo pelo fígado. Quando você diz tropismo, né? É o quê? Ele o foco dela é o fígado. O foco dele é esse. Ah, sim. Né? Os outros vírus, de uma maneira geral, podem ter outras ações dentro do organismo. Né? Mas dentro das hepatites, elas têm as suas particularidades, né? Dentro dessa sopa de letrinha que eu falei com você. A hepatite A, ela pode ser muito grave, pode até ser fulminante, mas isso acontece em menos de 1%. Sim. Aliás, de uma maneira geral, né? Mas ela não cronifica. O bom da hepatite A é esse, ela tem uma forma de transmissão que é mais comum, que é do tipo fecal-oral, mas outras duas que são as hepatites B e C, elas são hepatites que cronificam e causam um dano maior futuro, porque implica em tratamento, né, mais complexo. Hoje a gente até que fala da hepatite C, que tem uma transmissão parenteral, né, mas durante muitos anos era grande vilã por não ter vacina. Sim. Mas hoje pelo menos nós temos tratamento, nós conseguimos curar a hepatite C. E é verdade ou é mito que quem tem um tipo de hepatite está predisposto a ter os demais tipos? Não, isso não é verdade. O que acontece é que quando você é portador de um vírus desses que cronificam, né, a chance de você adquirir uma hepatite A, por exemplo, se você tem hepatite B crônica, né, você não se vacinou porque para hepatite B tem vacina. Então, se você não se vacinou,
tem hepatite B crônica, você tem que se vacinar para hepatite A. Entendi. Porque elas têm o mesmo órgão, né, alvo, que é o fígado. Então, caso essa pessoa se infecte pelo vírus da hepatite a chance dela ter uma maior gravidade é grande. Ela fica num grupo de risco, né? A gente fica pode num dizer grupo assim. de risco. Agora, o fato da gente estar passando por um surto de febre amarela, dá para confundir as duas doenças? Bastante. É mesmo? Dá, porque a manifestação é praticamente igual, né? Mesmo porque a febre amarela, quando ela é sintomática e de uma forma grave, ela também aparece com a icterícia. Tem, lógico, que variações, né, do caso do quadro clínico, mas a chance, a princípio, faz parte, na verdade, do diagnóstico diferencial. E tem alguma ligação? Porque a gente teve a notícia de um menino que teve morte cerebral por conta dessa hepatite fulminante, que a senhora citou que é raro, né? São raros esses casos. A hepatite fulminante ela pode acontecer de várias formas, por todos esses micro-organismos que eu falei e até por drogas, né? Medicamentos, drogas de uma maneira geral. Mas tem como a febre amarela levar a quadros de hepatite? Na verdade, não é o quadro de hepatite, né? Ela tem uma manifestação clínica muito semelhante, porque ela ataca o fígado. Entendi. Ela ataca, é o faz mesmo parte. órgão, né, que é o um dos órgãos, né? Porque a febre amarela ela ataca. Você pode ter hemorragia, pode ter N manifestações, né, que comprometem bastante o indivíduo. E antes, agora na conversa, você estava citando sobre a questão do álcool e hepatite. Mas aí a gente está falando de uma pessoa que ingere muito álcool, né, para chegar a esse ponto? Não. Assim, são coisas diferentes. Uma situação é você ter uma hepatite alcoólica. Outra coisa é o uso do álcool, né, nesses indivíduos que têm a hepatite. Então vamos falar dos dois pontos. O indivíduo que está com hepatite, ele não pode beber. De jeito não nenhum, pode, né? não pode, absolutamente. Né? Enquanto que a ingesta de álcool excessiva, né, pode levar a um quadro de hepatite, que essa hepatite ela vai evoluir, né? Ela vai chegar à cirrose, né? Entendi. Porque o que é importante lembrar é que a hepatite é uma inflamação no fígado e são vários agentes que podem causar esse tipo de situação. Tem que tomar cuidado com o fígado, é tão importante aí para o nosso corpo, O fígado é muito importante. Para a gente conseguir ter uma vida tranquila e tal. E é mais comum a gente ver essa questão da hepatite mais frequente no verão? No caso da hepatite A. A hepatite A pelo tipo de transmissão. Por causa da água, né? Mas, por exemplo, a gente fala muito na transmissão veiculada na água, né, ou no esgoto, na água tratada. Mas é super importante lembrar que o sexo também é uma forma, o sexo oral pode expor as pessoas ao vírus, mesmo porque as pessoas não têm cuidado, e a própria questão de higiene, o estímulo, né, manual nos órgãos, inclusive no ânus. Né, isso tem que ficar muito claro, porque nós tivemos ano passado surto no Rio, de hepatite A entre homens que fazem sexo com homens, e em São Paulo esse número, inclusive, foi maior. Então, a gente não pode esquecer disso. No momento que a gente fala que a transmissão é fecal-oral, qualquer situação que leve... Que seja fecal-oral. Fecal-oral, a chance é grande de infecção. A gente está entrando no minuto final da nossa conversa. Vamos dar as informações para a gente evitar contrair a doença? Com certeza. Bom, primeiro de tudo, a gente está no verão, cuidado, né, com os sacolés, porque você não tem noção de onde vem, a procedência, como ele foi preparado. Cuidado com a água nas garrafinhas que são vendidas, essa água mineral, porque tem muita adulteração. Sim, tem. Isso é importantíssimo. É bom comprar de locais confiáveis, né? Com certeza. Às vezes até fazer o uso da água com gás, né? Porque pelo menos é uma garantia. Talvez possa até ser adulterada, né? Porque a gente está no Brasil, né? Vamos combinar. É bem complicado isso. Mas evitar. Foi ao banheiro, higienize as mãos, né? Lave bem as mãos todas as vezes que você for manipular alimento, né? Que, enfim, de uma forma geral, ter cuidado com o que vai ingerir e o que você for preparar também para você e para outras pessoas. A higiene, né? Muito obrigada, doutora, pela sua participação aqui com a gente. A você de casa, muito obrigada também pela sua companhia. Se você quiser rever esta ou outras entrevistas, é só acessar o futuraplay.org. Até a próxima!